O que vamos fazer, Zibun? Fomos traídos. Não fomos. No segundo seguinte, ouviu-se um som de batida. Zihuoyan, com um rosto que demonstrava frustração, bateu na cabeça de Luo Fengyuan com a mão, gritando: "Você poderia pensar por um momento? Essa garotinha não tem cheiro de carne e osso. É provável que ela seja algum tipo de entidade espiritual. E você não notou que a garotinha não se parece em nada com o Sr. Xiao? Ela provavelmente é adotada." "É isso mesmo?" O espírito de Luo Fengyuan se elevou instantaneamente. Zihuoyan parecia ao mesmo tempo exasperada e divertida. Ela suspirou resignada e disse: "Se você não acredita em mim, pergunte diretamente a ele quando vir. Não faça suposições como o senhor seu. Quanto mais você adivinha, mais absurdo fica." No entanto, Luon parecia intrigado mais uma vez. Será que os irmãos realmente estavam apenas fazendo suposições? Parecia bastante lógico. Após um longo silêncio, Shiruoyan finalmente voltou a falar. "Eu estive pensando, talvez a realidade seja de fato como o Lord Xiao especulou. Mas, neste momento, o mais importante é ir ajudar o Sr. Xiao." Dizendo isso, Shiruoyan correu em direção ao norte. Luo Fengyuan seguiu-a apressadamente, tentando impedi-la. "Você não pode ir. Você não é forte o suficiente. Você morrerá." Inesperadamente, Shiruoyan se virou de repente, com um rosto decidido. "Mesmo que eu morra, quero ficar ao lado dele." No final, as duas mulheres desapareceram rapidamente da vista de todos. Zhong Yangmin os viu partir e não pôde deixar de suspirar. Sua majestade realmente cresceu. Para o príncipe Xiao, ela agora sabe até mesmo contar mentiras brancas com os olhos bem abertos. Ao lado dele, Zhongling e Zhong Lichuan se aproximaram. "Você acha que o príncipe vai ficar bem?" perguntou um deles. "Sim, quando ele sair do reino selado, enfrentará seres muito além de seu nível", acrescentou o outro. Zhong Yangmin deu um tapinha gentil na cabeça da filha, falando com uma risada leve: "Não se preocupe, o príncipe ficará bem. Lembro-me de quando ele foi raptado para o Salão da Alma Negra. Já vi as medidas que o príncipe Xiao pode tomar. Até mesmo os dragões divinos que impõem as regras do céu e da terra o massagearam pessoalmente. Níveis e reinos não são uma preocupação para ele." Parando um pouco, Zhong Yangmin acrescentou: "Na verdade, se eles fossem derrotados pelo príncipe aqui, poderiam ter tido uma morte mais tranquila." "Por quê?" perguntou Zhongling, com um olhar intrigado no rosto. "Porque saber a verdade e depois morrer em desespero é muito doloroso. Além disso, antes de morrerem, o príncipe mexeria com suas mentes", explica Zhong Yangmin. Zhongling e Zhong Lichuan trocaram olhares. Mexer com a mente deles? Mais do que apenas mexer com a mente deles, os pensamentos de Zhongling se voltaram para o momento em que o venenoso ancião do pântano foi forçado a se matar com um tapa devido às manipulações do príncipe. Ela não pôde deixar de lamentar silenciosamente por Xixinlian e os outros. O homem foi convocado da terra pela grande imperatriz das chamas para ser seu marido guardado. No entanto, por estar em um domínio guardião, ele tem que suprimir seus próprios poderes. Essa mulher pensa erroneamente que ele é um cultivador de corpo sem futuro. Ela quer subjugá-lo para servi-la. Nesse momento, em um canto do domínio selvagem do sul, a terra árida está cheia de lágrimas e espaço por toda parte, juntamente com incontáveis jatos de fogo terrestre. É um mundo tão quebrado. O espaço acima se distorce repentinamente. No segundo seguinte, várias figuras são cuspidas para fora. Galaxy Oriental e Zhou Tianji, que deixaram o domínio dos guardiões, estão gritando simultaneamente: "Xiaotian!" Eles claramente romperam seus selos e voltaram ao 14º nível de cultivo. Zixinlian, que está ao lado deles, já atingiu o 17º nível. Ela está olhando para a barreira espacial distante, murmurando: "Eu me pergunto qual é a história por trás do dragão sagrado que sacrificou sua vida para criar este domínio guardião. Eu já estou no 17º nível, mas meu nível ainda está sendo suprimido no domínio guardião. É difícil de aceitar." No entanto, Xinlian abre as mãos e olha para Xiaotian, entregando as relíquias do dragão sagrado. "Xiaotian, aqui, sem a proteção do domínio do dragão sagrado, você perdeu todas as vantagens." Mas Xiaotian, que foi trazido para cá por Zixinlian, abre e fecha a boca, incapaz de ouvir o que ela está dizendo. O som dos trovões e das chamas explodindo aqui é muito alto. Xiaotian sente uma explosão de irritação. "Que diabos é isso? Está muito barulhento aqui. Mesmo que eu remova as restrições sensoriais, tudo que consigo ouvir é o rugido." "O que ela está dizendo?" "Não consigo ouvir claramente." Galaxia Oriental. A sensação foi restaurada. A força já está um pouco impaciente para dar uma boa surra em Tiana. Por que não entrar em ação? Por que perder tempo conversando? Mal sabia ele que Zexin lhe lançava um olhar frio,
repreendendo em um tom gelado. Você tem alguma palavra a dizer aqui? O Gaussiano Oriental abaixa rapidamente a cabeça para se desculpar. Desculpe-me, meu senhor, não foi minha intenção. Na frente de Zexin, ele só consegue obedecer. Então, Zexin olha para si novamente, gritando triunfantemente diante da realidade. Yan, um cultivador de corpo é apenas um cultivador de corpo. Não faz muito sucesso. É melhor se submeter a meus pés. Estou muito interessado em seu corpo. Permitirei que você me sirva. As palavras de Zexin deixaram Tia ao lado dela. Atonita. Que diabos? Essa velha gostou de Tim. É uma personagem tão encantadora e barata que até seduziu nosso senhor. Outra pessoa que foi arrastada para esse Yuan-Bea também mostra um rosto de simpatia. Neste momento, esse é o nosso destino como cultivadores corporais. Xiaotian, mesmo que seu reino físico seja superior ao 10º nível, você ainda é inútil diante deles. Mal sabiam eles que Xiaotian estava incrivelmente irritado no momento. Aqui é muito barulhento. Embora ele seja bom em controlar seus poderes, controlar seus sentidos em um ambiente tão barulhento é um desafio. No segundo seguinte, Xiaotian de repente mostra um olhar feroz e grita: "Você pode parar de fazer barulho?" De repente, Xiaotian perde a paciência e dá um soco ao seu redor. O espaço caótico ao redor se despedaça com um soco, e o mundo inteiro fica em silêncio em um instante. Os queixos de Zhou Tianji e Gaoshu Oriental quase caíram no chão. Que diabos é isso? É realmente um cultivador de cor? Flutuando ao lado dele, Xiao Yuer massageia rapidamente os ombros de Xiaotian, com a voz um pouco trêmula. Papai, não fique com raiva. Deixe Xiao Yuer massagear seus ombros. Long Qiudao, que antes estava apreciando a paisagem, também retirou apressadamente chá e lanches da relíquia sagrada do dragão. Long se aproxima de Xiao Tian e diz respeitosamente: "Senhor Xiao, fui negligente por ter abandonado meu corpo físico na erosão do tempo. Esqueci de preparar o chá e os lanches. Minhas desculpas." Xiao Yu e Long Qiudao o consolam sem jeito, e Xiao Tian finalmente se sente um pouco melhor. Os dois se olham furtivamente, ambos vendo medo nos olhos um do outro. Papai Xiao Tian, isso é muito assustador. Yuan-Bea, que originalmente se sentia uma alma gêmea, agora sente a aura que emana de Xiaotian, como se ele fosse um poderoso dragão, e ele mesmo não vale nem uma formiga. Yuan-Bea está completamente atônito. O que ele acabou de dizer? Qual é o destino dos cultivadores corporais? O que é um cultivador de cor comparado com o cara diante dele, que não usa um pingo de energia espiritual, confiando apenas na força física, e que basicamente raspou o reino selvagem do sul? O que somos nós? Gao Tian e Zhou Tianji estão tremendo incontrolavelmente, sentindo pela primeira vez uma profunda sensação de terror desconhecido. Nesse momento, Xiao Tian toma um gole do chá preparado por Long Qiudao, desfrutando da massagem nos ombros da filha. Agora que os arredores se acalmaram, seu humor irritadiço finalmente diminuiu um pouco. Ele vira a cabeça para a mulher ao seu lado. Estava muito barulhento antes. Não consegui ouvir o que você estava dizendo. Diga de novo. Xixin Lian olha aterrorizada para a área destruída pelo soco de Xiao Tian. Em seguida, sorri rapidamente ao ouvi-lo falar. Esta senhora estava apenas se apresentando a você. Meu nome é Xixin Lian. Gostaria de saber se precisa de uma empregada para servir chá? Minha habilidade com o chá é muito boa. Xiao Tian fez um gesto para que Long Qiudao enchesse novamente sua xícara, parecendo um pouco surpreso com as palavras de Xixin Lian. Por que há mulheres por toda parte tentando agarrá-lo? Mal sabe ele que, embora Xixin Lian esteja sorrindo, ela está xingando a mãe de Shi Huoyan. Essa Xuoran sortuda. Como ela pode ser tão afortunada? Ela foge de seu casamento para esse lugar remoto, não apenas encontrando um marido com uma linhagem desperta de sangue imperial humano, mas agora também ganhando um genro terrivelmente poderoso. Xiao Tian franze a testa, olhando em volta confuso. Introdução. Estava um pouco barulhento aqui antes com todos os fogos de artifício, então não ouvi claramente. Por que você não repete? Ouvindo isso, Xiao Yuer, que está ao lado de Xiao Tian, não está satisfeito. Papai, não dê ouvidos às bobagens dela. Eu a ouvi claramente. Xixin Lian, que estava prestes a falar, é preventivamente exposta por Xiao Yuer, e seu rosto instantaneamente se enche de perplexidade e terror. Xiao Yuer aponta para ela e diz enfaticamente: Papai, essa mulher está desejando você. Não é? Velho do Monte do Dragão? Long Qiudao, que estava servindo o chá com cuidado, se assusta com as palavras de Xiao Yuer, olha para cima e suspira, com um rosto cheio de resignação. Meu pequeno ancestral, eu preferiria ser invisível agora. Por que você está me envolvendo? Ah, é tão difícil ser um dragão. Mas como ele foi nomeado por Xiao Yuer, mesmo que relutante, Long Qiudao tem que dizer a verdade. Senhor,
Para simplificar, Xiao Yu está certa. Essa mulher realmente quer você. Ao ouvir isso, Xiao Tian olhou pensativamente para Xixin Lian. Essa mulher realmente quer me estudar, não é? Ela está interessada em minhas capacidades invencíveis. Ao ouvir as palavras de Xiao Yu e Wang Shoudao, Xixin Lian se sente irritada e ansiosa. Essa garota maldita, ousando arruinar meus planos. Mas, novamente, pelo que vi, ele tem afeição por essas duas mulheres, e elas por ele. Portanto, Xiao Tian deve ser do tipo lascivo. Com esse pensamento, Xixin Lian de repente se decidiu. Fingindo falar com doçura, ela diz: Senhor Xiao, o que sua preciosa filha disse não está errado. Para um homem excepcional como você, que mulher não ficaria comovida? Ela tem bastante confiança em sua própria aparência e figura. Xiao Tian suspira e faz uma expressão de sou tão bonito. O que posso fazer? O que você está dizendo faz algum sentido. A excelência é difícil de esconder. Xixin Lian se alegra secretamente, achando que conseguiu fisgar Xiao Tian. Servir como concubina de um homem tão poderoso como Xiao Tian não seria tão ruim. Ao pensar nisso, ela lambe os lábios nesse momento. Tian se inclina para mais perto e pergunta lentamente: tenho algo que quero lhe perguntar. Seu sobrenome é o mesmo de Zero. Wans. Qual é exatamente a sua formação? Zexena abaixa a cabeça e sorri, aparentemente um pouco desamparada. Sou da família Zei, descendente do imperador humano. Encara atentamente, perguntando novamente se esse é o caso. O que o traz a esse reino selvagem do sul? Ao ouvir isso, Xixin Lian hesita. Ela não tem certeza se deve inventar uma desculpa, especialmente porque seu relacionamento com a mãe de Shi Huoyan não é bom. Ao ver a hesitação dela, Xiao Tian se aproxima ainda mais, olhando-a atentamente. Agora, diga a verdade. É preciso dizer que, nesse momento, Xiao Tian encanta instantaneamente o coração de Xixin Lian. Suas emoções estão em turbulência, mas ela continua se lembrando. Não posso me apaixonar. Como mentir não funcionará, ela decide falar francamente, na esperança de ganhar o favor dele. Eu me recuso a acreditar que não posso encantá-lo. Pensando nisso, Xixin Lian separou levemente os lábios vermelhos, respirando suavemente enquanto levantava a saia, com um olhar tímido e adorável. Senhor Xiao, esta senhora lhe contará tudo. Neste momento, Xixin Lian está extremamente confiante. Como ela poderia não enfeitiçá-lo com tanta sedução? Originalmente, a família Shi, da qual Xixin Lian é originário, tinha um bom relacionamento com a família Xue da mãe de Shi Huoyan. Xixin Lian também tinha um bom relacionamento com a mãe de Shi Huoyan. Por isso, ela foi convidada a vir para o Reino Selvagem do Sul para cuidar de Shi Huoyan. Mas quem poderia imaginar que, no momento em que Xixin Lian chegou, ela descobriu Galaxia Oriental e a conspiração de Zhou Tianji. Ao saber da fornalha celestial e da relíquia sagrada do dragão, ela não conseguiu conter sua ganância e assumiu a liderança desse esquema. Enquanto falava, Xixin Lian de repente cobriu o rosto e começou a chorar. A culpa é toda minha. Ao ver isso, Xiao Tian permanece impassível, com um lampejo de sabedoria brilhando em seus olhos enquanto murmura: então é assim que as coisas são. Acontece que você é um grande amigo da minha sogra. Agora, eu lhe pergunto, como estão meus sogros? Por que eles mesmos não vieram? Ao ouvir isso, Xixin Lian suspirou baixinho. Acontece que a mãe de Shi Huoyan, Xue Huoyan, e sua família tem um status baixo dentro da família Xue. Se não fosse pelo fato de o estimado Imperador Púrpura ter despertado a verdadeira linhagem sanguínea da raça humana, eles ainda estariam exilados no Reino Selvagem do Sul. E seus filhos, devido a defeitos inatos, não podem ser trazidos de volta. Ao ouvir isso, Xiao Tian ficou curioso. Defeitos inatos? Xixin Lian acena levemente com a cabeça. Sim, esse reino estéril tem regras incompletas, e os seres vivos não conseguem sentir as regras do céu e da terra. Xue Huoyan não tinha como se opor ao chefe da família Xue. Por isso, pediu minha ajuda. Ao ouvir isso, Xiao Tian finalmente teve uma epifania. Não é de se admirar que Zhongling e os outros tenham fundações tão ruins. Eles nasceram no Reino Selvagem do Sul e não conseguem sentir as regras do céu e da terra, faltando-lhes a capacidade inata. Além disso, os dois irmãos mais velhos de Ziruoyan também não conseguiram despertar suas linhagens. Espere, ele pensa de repente. Como Ziruoyan despertou a dela? Bem, vamos dar um passo de cada vez. Xiao Tian deixa de lado sua expressão intrigada e olha para Xixin Lian com um rosto frio. Sua disposição em confessar toda a história mostra que você tem uma compreensão clara de seus erros. Ao ouvir Xiao Tian dizer isso, o rosto originalmente preocupado de Xixin Lian ficou animado. Ela pensou que finalmente estava livre da morte. No entanto, Xiao Tian continua. Então,
Você pode ir em frente e se matar agora. A expressão de Xi Lian congela em um instante, sentindo-se como se tivesse sido atingida por um raio. Sua mente se desligou completamente. Depois de uma longa hesitação, ela pergunta cuidadosamente a Xiao Tian: Senhor, você pode se matar agora? Xiao, você está brincando com essa senhora? Xiao Tian balança a cabeça friamente. Seu tom ainda é firme. Não estou brincando. Zhe Xiniuan promete rapidamente. Senhor Xiao, esta senhora pode lhe servir chá, servir água e atendê-lo bem. Chega! Zhe Xiniuan é interrompido abruptamente por Xiao Tian. Ele aponta para Zhe Xiniuan com certa raiva. Agora mesmo, sacrifiquei minha atratividade e o encarei de propósito em um ângulo lisonjeiro, o que deveria tê-lo agradado. E agora, na verdade, você ainda está falando assim. Você é uma mulher tão gananciosa, atordoada e sem palavras. Ela realmente quer perguntar: como assim? Eu sou ganancioso e você sacrificou sua atratividade? Você entendeu tudo ao contrário? Xiao Tian não dá atenção ao espanto dela, apenas oferece uma explicação decepcionada. Minha sogra inicialmente confiou em você e pediu sua ajuda, mas você se tornou ganancioso, o que levou à morte de meus 2 tios. Agora, tudo o que estou pedindo é que você se desculpe. Mesmo assim, você ainda está tentando levar isso adiante. A que ponto o mundo chegou? As pessoas são maliciosas. A moral está em decadência. A opressão está em toda parte. Os esquemas estão por toda parte. Xi Lian foi deixado de fora, sem palavras, querendo dizer algo, mas sem saber como começar. Ela só consegue se confortar em silêncio. Não fique com raiva. Não estrague sua própria saúde. Nesse momento, Xiao Yuer de repente aponta para ela e fala: Pai, ela provavelmente tem intenções ainda mais maliciosas. Xiao Tian se vira para olhar para Xiao Yuer com uma expressão séria. Ele pergunta: O que você quer dizer com isso, pai? Pense nisso. Ela está tentando seduzi-lo intencionalmente desde cedo, querendo ficar ao seu lado. Seu comportamento é bastante promíscuo. Se nossas mães descobrissem, será que elas não ficariam com ciúmes? E então, quando ambas as nossas mães lhe dessem dor de cabeça com suas brigas, ela usaria sua gentileza para prendê-lo. Como você explicaria isso à sua avó? Essa é claramente a vingança premeditada dela. Xiao Yui fala com uma expressão preocupada no rosto, enquanto Xiao Tian suspira de espanto, sentindo uma sensação de medo. Não é à toa que dizem que as mulheres são tão insondáveis quanto as profundezas do oceano. Somente uma mulher pode realmente entender outra mulher. Xiao Tian olhou para Zixin Lian, apontando para ela e gritando indignado. Além disso, minha filha não é nem mesmo uma mulher de pleno direito. Ela é como um sexto de uma mulher. Portanto, só podemos imaginar suas verdadeiras intenções, que provavelmente são ainda mais aterrorizantes. Parece que você não pode ser poupado. Quando ele diz isso, os olhos de Xiao Tian ficam frios. Ele levanta a mão, pronto para lhe dar um tapa. O rosto de Xi Lian está cheio de descrença e ressentimento. Vocês dois podem ser ainda mais ridículos. Estou apenas tentando salvar minha própria vida. Quem lhe ensinou a ter uma imaginação tão louca? Se alguém dissesse que vocês dois não são realmente pai e filha, eu não acreditaria nem se fosse um fantasma. Inacreditavelmente, Xi Lian se recusa a aceitar seu destino em silêncio. Ela usa magia espacial para obscurecer sua figura e se esconde nas dobras do espaço. O filhote de cachorro do sistema informa rapidamente a Xiao Tian: Mestre, Xi Lian agora está escondida em uma camada espacial. Eu a aprendi para você. Ela não pode escapar. Seguindo a orientação de filhote de cachorro, Xiao Tian logo localiza a posição de Xi Lian. Seu ataque se fixa automaticamente nela. Então, Xiao Tian sorri levemente. Hoje, farei o papel de uma boa pessoa mais uma vez. Darei a você a chance de se arrepender e renascer. Vá reencarnar em paz. Ao dizer isso, Xiao Tian aumenta a força de seu golpe de palma, apontando-o para a posição travada, dentro do espaço onde Xi Lian está escondida. As camadas explodem uma após a outra. Finalmente, após um grito, Xi Lian é completamente erradicada. Xiao Yui faz uma careta para ela. Mulher malvada, bem feito para você. Ao lado dele, Long Kyudão de repente se lembra de seu próprio demônio de coração de cadáver antes de morrer. Ele provavelmente se sentiu tão frustrado quanto Zixin Lian, certo? O Sr. Xiao é realmente aterrorizante. Agora, os únicos que permanecem na cena são o trêmulo Yuan Bea, Zhou Tianji e Gao Xian Oriental. Xiao Tian vira a cabeça para olhar. Yuan Bea imediatamente pergunta: o limite superior de nós, cultivadores de corpo, é realmente tão poderoso? Ou você é apenas um caso especial? Xiao Tian observa por um momento e, de repente,
Sorri. Tem uma maneira de você romper seus próprios limites, atingir metas ainda mais altas e se tornar 1000 vezes mais poderoso do que agora. Yuan Bia está tão empolgado que não sabe o que dizer. É mesmo? Isso é realmente possível? Você pode me deixar ver isso? Mesmo que eu morra logo depois, não tem problema. Xiao Tian balança a cabeça e lhe diz seriamente: não, você não pode. Diante disso, Yuan Bia ficou frenético. Essa é a obsessão de sua vida. Ele olha desanimado para Xiao Tian. Por quê? Eu só quero ver o futuro de nós, cultivadores de corpos, antes de morrer. Xiao Tian, com um traço de raiva em seu rosto, retruca: o que o futuro dos cultivadores corporais tem a ver com você? Você não é um cultivador de corpos. Você é apenas um valentão que se aproveita dos fracos. Você tem ajudado Gao Xian Oriental e Zhou Tianji a oprimir os fracos. Tudo sob o pretexto de romper os limites do mundo. Que tipo de cultivador de corpo é você? As palavras de Xiao Tian atingiram Yuan Bia como um martelo, atingindo profundamente seu coração. Cerrando os dentes, ele tremeu um pouco. Eu também estou trabalhando para o futuro dos cultivadores de corpo. Não importa o quanto eu tente, não consigo romper esse limite. Dizendo isso, ele de repente se emociona e arranca sua roupa exterior. Apontou para suas feridas e gritou: os cultivadores corporais precisam continuar rompendo seus próprios limites. Você, que veio de um reino superior, provavelmente não tem ideia do que eu passei para alcançar os avanços. De repente, as palavras de Yuan Bia foram interrompidas abruptamente. Ao lado dele, Xiao Yui cobre a boca com as mãos, com os olhos arregalados. Incapaz de conter seu choro de compaixão, papai, é como se as palavras de Yuan Bia fossem sufocadas. Atrás dele, Easternigal também inalou profundamente. Diante deles, Xiao Tian já havia tirado sua roupa de cima, revelando um peito musculoso. Só que ele está coberto de inúmeras cicatrizes, com uma aparência incrivelmente horrível. Xiao Tian olha para Yuan Bia, com o rosto calmo e indiferente. Você sempre diz que esse é o destino dos cultivadores de corpo, mas, diante das dificuldades, você não aceitou o desafio e preferiu fugir. Você desistiu da possibilidade de avançar e, em vez disso, oprimiu os plebeus impotentes. Esse é o comportamento de um covarde. Dizendo isso, Xiao Tian veste-se novamente e continua: conheço uma menina que, apesar de ter perdido os pais e de ter tido o braço cortado, e de ter sido forçada a mendigar, nunca perdeu a esperança na vida. E você? Você não é tão bom quanto aquela garotinha. Yuan Bia permanece em silêncio por um longo tempo, finalmente sorrindo enquanto derrama 2 linhas de lágrimas, murmurando enquanto balança a cabeça incontrolavelmente: você está certo, eu não sou digno. Ao dizer isso, Yuan Bia levantou a mão. De repente um poder assustador se acumulou em sua palma. No segundo seguinte, ele bate com o punho no próprio peito, esmagando o próprio coração. Ele escolhe espiar com sua morte. Xiao Tian olha para o Yuan Bao sem vida deitado no chão, em silêncio por um longo tempo. De certa forma, ele é muito parecido comigo, alguém comprometido com as artes marciais. Depois de uma longa pausa, Xiao Tian exala lentamente e se vira para olhar para Galaxy Oriental e Zhou Tianji, com um sorriso característico aparecendo em seu rosto. Por que essa cara de espanto? Se anime, afinal de contas, não sou um cara mau. Não precisam ficar tão assustados. Zhou Tianji e Galaxy Oriental não conseguem parar de tremer, seus rostos pingando de suor frio. Ao ouvir as palavras de Xiao Tian, eles só conseguem esboçar um sorriso mais feio do que o choro, murmurando para si mesmo: sim, você é uma boa pessoa, só que nunca vi uma pessoa boa tão assustadora quanto você. Xiao Tian ri enquanto passa os braços em volta dos ombros deles. Não precisa ficar tão tenso. O principal culpado, Zixin Lian, já foi levado à justiça. Vocês são, na melhor das hipóteses, cúmplices. O céu é misericordioso, por isso decidi dar a vocês uma oportunidade valiosa. Xiao Tianji e Gaoshi Oriental trocaram olhares, forçando outro sorriso feio. Será que esse cara é realmente tão bondoso assim? Bem, vejamos. Ele é chamado de divindade suprema e benevolente do bebê de açúcar. Afinal de contas, Xiao Tianji, com um lampejo de esperança, pergunte com cuidado: Sr. Xiao, você acha que ainda temos uma chance? Xiao Tian sorri e explica casualmente: qualquer um pode ter a chance de virar uma nova página, especialmente vocês dois. Afinal de contas, o que Xixin Lian queria era a relíquia sagrada do dragão, enquanto vocês dois queriam saquear o destino nacional e explorar as pessoas comuns. Com erros tão graves, como você pode não tentar obter o perdão de todo? Ao ouvir isso, os dois homens de repente sentem que algo não bate certo. O suor frio brota em suas testas. Isso não parece bom. O que ele quer dizer com ganhar o perdão de todo? Xiao Tian ignora seus pensamentos, e de repente,
se volta para perguntar a Long Kyudon: existe uma boa maneira de torná-los incapazes de resistir? Long Kyudon rapidamente acena com a cabeça. Sim, sua expressão é muito séria, mesmo sem qualquer bajulação, mas enquanto suas palavras caem, uma corda dourada aparece em sua mão. Essa é a corda de amarração. Com um aceno da mão de Long Zoudão, a corda dourada sai voando como uma cobra enrolada. Antes que eles pudessem reagir, foram envolvidos e amarrados pela corda de amarração. Imediatamente, Xiao Tian apontou rapidamente o dedo, pousando precisamente no dantian dos dois homens. O dantian dele se despedaça e seus níveis de cultivo diminuem rapidamente como uma maré baixa. Xiao Tian acena com a cabeça em sinal de satisfação. Muito bom, excelente. Em seguida, ele se vira para perguntar novamente a Long Kyudon: se uma pessoa comum apunhalar com uma espada, há alguma maneira de ele se curar e se recuperar rapidamente? Long Kyudon pensa seriamente. Não deve ser difícil. É apenas uma facada. Afinal, Xiao Tian pensa: e se eles forem esfaqueados ou cortados em intervalos, elas podem ser mantidas em condições ideais? Long Kyudon considera isso cuidadosamente. Se o elixir de cura for transformado em um líquido e a arma for mergulhada nele antes de golpear, parece possível. Zhou Tianji e Gao Xian Oriental estão quase morrendo de medo. O que aconteceu com a suprema benevolência? Como você pode discutir assuntos tão horríveis tão calmamente com esse velho? Ao ouvir que o método é viável, Xiao Tian se vira para dizer aos dois: se isso puder ser feito, então vocês terão a chance de se arrepender. Por suas próprias razões egoístas, vocês tiraram tantas vidas inocentes. Portanto, deixem que eles resolvam o problema com suas próprias mãos. Nós pouparemos suas vidas. Os dois homens se sentem tontos e desorientados, caindo no chão, horrorizados. O que ele quer dizer com deixar as pessoas comuns resolverem o problema com suas próprias mãos? Há mais de 3 bilhões de pessoas somente na grande dinastia das chamas, e com o reino da chama oriental e o pavilhão astral, são pelo menos 20 bilhões. Se cada pessoa se revezar, mesmo que o velho possa nos impedir de morrer, nossas almas certamente morrerão. Long Shoudão também percebeu isso. Isso levaria muito tempo. Sr. Xiao, pode até levar anos. Os dois homens ajoelhados no chão rapidamente concordam. Sim, sim. O fato de vivermos ou morrermos não é importante. Não se incomodem. Xiao Tian acena com a mão, sinalizando para que ele se acalme. Está tudo bem. Vão com calma. A redenção e a mudança de vida são um longo processo. Em seguida, ele diz a Long Kyudon que, apenas durante esses poucos anos, você precisará trabalhar com mais afinco para garantir que eles não morram. Os lábios de Long Kyudon se contraem. Ele olha para os dois com uma expressão de pena. Vocês realmente causaram isso a vocês mesmos. Diante de seu olhar, as defesas emocionais dos dois homens desmoronam completamente. Implorando a Xiao Tian que os mate e acabe com seu sofrimento, Xiao Tian mostra um sorriso gentil. É mesmo? Você vem refinando seres vivos, mas nunca lhes ofereceu um fim rápido. Como você pode ter a audácia de pedir uma morte rápida? Lembre-se, o que você precisa fazer agora é continuar vivendo e expiar seus pecados. Tudo isso é para seu próprio bem. Os dois homens tremem por inteiro, totalmente desanimados. Eles de repente sentem que as palavras mais cruéis que já ouviram são: isso é para o seu próprio bem. Caramba! Isso é para o nosso próprio bem. Xiu Tianji e Gao Xia Oriental estão debaixo dos braços de Long Zoudão, seguindo de perto Xiao Tian. E Xiao Tian, caminhando à frente, prepara-se para levá-los de volta à dinastia da Grande Chama. Naquele momento, uma voz surpresa veio de repente da frente. Irmão Xiao. Xiao Tian olha para cima abruptamente. No segundo seguinte, vê uma mulher extravagantemente curvilínea com uma aura imponente batendo em seu rosto. Não é outra senão a imperatriz do clã dos demônios, Lu Feng Yuan. Ela puxa Xiao Tian com entusiasmo para seus braços, enquanto Xiao Tian balança os braços no ar. Essa mulher realmente o controlou. Xiao Tian se esforça para se libertar dessa maldita restrição, pois não consegue respirar. Em sua mente, ele está gritando: alguém me salve, vou morrer. Felizmente, nesse momento, Hiruoyan chega e agarra a gola do vestido de Lu Fengyuan, puxando-a para longe. Está tentando sufocá-lo? O Xiao Tian salvo respira fundo, com o rosto cheio de alívio, como se tivesse sobrevivido à calamidade. Obrigado, Majestade, por salvar minha vida. Se você tivesse chegado alguns passos depois, eu não teria morrido nas mãos do inimigo, mas nas mãos da minha própria demoníaca. Zeruian olhou para Xiao Tian, que não estava ferido, e sua preocupação finalmente diminuiu consideravelmente. Ela o tranquiliza suavemente. Tudo bem,
pare de falar, desde que você esteja bem. Dizendo isso, Ze Ruiyan olha para Luo Fengyuan, sempre tão descuidado. E você quer agir como uma imperatriz? Luo Fengyuan coça a cabeça sem jeito. Será que eu não estava ansiosa demais? Imediatamente depois, a expressão de Luo Fengyuan ficou animada, cerrando os punhos e perguntando a Xiao Tian, irmão Xiao, onde está aquela velha loira? Essa concubina o ajudará a explodi-la. Ao ouvir isso, Yi Ruiyan de repente a golpeia na cabeça, com o rosto cheio de raiva. Luo Fengyuan se apressa em explicar, não estou falando de você, estou falando daquela velha. Zi Ruiyan, no entanto, aponta para Long Kyubon que está atrás dela e ri. Tenho a impressão de que você fez isso de propósito. Você não viu essas duas pessoas inconscientes? Isso não significa que a situação foi resolvida? Luo Fengyuan deu um leve sorriso, semicerrando os olhos em um tom de não me importa. Você é muito estranho. Majestade, por que você mancharia a reputação de alguém sem mais nem menos? Vendo que a crise foi evitada, as duas imperatrizes, que estavam lutando lado a lado, agora começam a se enfrentar novamente. Ao ver isso, Xiao Tian de repente começa a tossir violentamente. Vocês dois, esperem um pouco, disse ele antes de cair de repente para trás. Zi Ruoyan e Luo Fengyuan tomam um grande susto e rapidamente o apoiam dos dois lados. Seus rostos estão cheios de expressões aterrorizadas. Xiao Tian acena com a mão e fala com uma voz tensa. Estou bem, é apenas excesso de esforço. Embora eu não tenha usado a técnica proibida do clã dos deuses antigos antes, ela ainda era uma forma de minha explosão de poder. Embora não haja preocupações persistentes, ainda preciso de alguns dias de descanso para me recuperar. Desculpe-me por deixá-lo preocupado. Ze Ruoyan balança a cabeça rapidamente, com o rosto cheio de emoção. Você já se saiu muito bem. Você me deu uma grande surpresa, Rei do Inferno. Xiao Tian fica corado, não querendo mais se lembrar desse momento embaraçoso. Luo Fengyuan olha para Xiao Tian com grande admiração. Exatamente. Exatamente. Nunca pensei que o irmão Xiao pudesse ser tão incrível. Será que um cultivador de corpo também pode ser tão forte? Xiao Tian imediatamente fez uma cara de humildade e coçou a cabeça sem jeito. Bem, eu tive sorte e encontrei um pequeno truque para quebrar o limite do 10º nível. Zi Ruiyan de repente olha para a paisagem desolada ao redor deles. Não vamos falar sobre isso agora. Este não é um bom lugar para conversar. Vamos continuar isso em casa. Luo Fengyuan acena com a cabeça freneticamente de lado, com o rosto cheio de um sorriso feliz. Sim. Vamos continuar em casa. Xiao Tian olha para os dois com certa surpresa e não consegue evitar repetir suas palavras. Ir para casa? Ele está um pouco atordoado, pois essa é a primeira vez em sua vida. Ele sente seu coração batendo rapidamente, de forma bastante peculiar, pois ter uma casa é uma sensação maravilhosa. Nesse momento, Xiao Tian leva todos de volta ao domínio dos guardiões, retornando à dinastia da Grande Chama. Todos os cidadãos começaram a aplaudir com entusiasmo e a gritar seus agradecimentos. Xiao Tian lhes dá um largo sorriso, acena na direção deles e grita, de nada. Enquanto isso, dentro do mar da consciência, a alma de Xiao Tian revela um leve sorriso. O filhote de cachorro do sistema flutua ao lado dele, olhando-o com curiosidade. No originalmente monótono mar da consciência, um brilho de luz aparece de repente, iluminando um pouco o espaço escuro. O filhote de cachorro olha para a luz que cai sobre a alma de Xiao Tian e um sorriso superficial aparece em seu rosto. Embora seja apenas um pouco de luz, é o suficiente para aquecer as coisas, não é? Mestre, as muralhas e fortalezas construídas para se defender dos fragmentos de pesadelo e das emoções negativas também se expandem repentinamente para o dobro do tamanho. Como se tudo estivesse se movendo em uma direção positiva, Xiao Tian retorna ao palácio, deitado em sua cadeira de pedra espiritual feita sob medida, fechando os olhos em relaxamento. Zhongling chega correndo com estampas de frutas. Tudo está pronto. Sem abrir os olhos, Xiao Tian acena com a mão. Muito bem. Você pode ir pratique. Deve ter sido porque vocês não praticaram diligentemente que não puderam contribuir durante essa crise. Todos vocês precisam refletir sobre isso. Zhongling vai para o lado e suspira impotente. A culpa não é nossa. O inimigo era muito forte. Long Yudong entrega oportunamente uma xícara de chá. Senhor Xiao. Xiao Tian bebe o chá com os olhos fechados. E, instantaneamente, um olhar de felicidade se espalha por seu rosto. Esse chá está além das palavras. Absolutamente perfeito. Long Kyudong responde apressadamente com modéstia. De repente, Xiao Tian parece se lembrar de algo. Certo, Long Kyudong. Você serviu ao lado do imperador humano em sua vida passada, certo? Ele teve algum problema? Long Kyudong balança a cabeça. Já faz muito tempo. Como você sabe,
eu me desfiz de meu corpo físico. Fiquei apenas com essa forma espiritual incompleta e danificada. Lembro-me vagamente que foi uma grande catástrofe que quase exterminou todas as raças. Mas com as capacidades do Lord Zal, quando a catástrofe chegar, a autopreservação não será difícil. Xiao Tian se lembra de quando matou um antagonista, que disse: o grande horror que levou o grande imperador de uma geração a se sacrificar está prestes a ressurgir. Devemos melhorar nossas habilidades a todo custo para sobreviver. Não me mate. Tenho muitas informações que posso lhe contar. Seu cachorro. Xiao Tian mexe em sua xícara e pensa. De acordo com o que Xi Xinlian disse antes de sua morte, a grande catástrofe virá novamente. Que coincidência. Você acha que essa catástrofe está me alvejando? Long Shoudan está surpreso. Sua mão que segurava o bule tremeu e quase o deixou cair. Embora sem saber o que dizer, ele ainda diz a Xiao Tian: Senhor Xiao, você é tão gentil e justo. Não acho que alguém o prejudicaria sem motivo. Xiao Tian balança a cabeça em sinal de discordância. Isso é difícil de dizer. Desde que cheguei aqui, em tão pouco tempo, já fui alvo de vários esquemas e enfrentei vários perigos. Se não fosse pelo meu pouco de esforço, eu já estaria morto há muito tempo. A propósito, onde está Xiao Yuye? Xiao Tian olha em volta, mas não a vê. Long Qiudan explica rapidamente. Ela foi procurar as duas imperatrizes. Desde que se tornou o espírito artefato do Selo Nacional de Jade, ela gosta de ficar ao lado das duas imperatrizes. Nesse momento, por falar no diabo, Xiao Yuye entra de rompante, para abruptamente na frente de Xiao Tian e grita: Papai, eles estão brigando de novo. Xiao Tian não está particularmente preocupado e pergunta calmamente qual é o motivo dessa vez. Xiao Yuye diz com seriedade: elas estão discutindo sobre quem deve ser a esposa principal. A imperatriz diz que deve ser quem for mais inteligente, enquanto a imperatriz Luo diz que deve ser quem for maior. No entanto, seu rostinho mostra certa confusão. Xiao Tian tem que perguntar: o que você está pensando? Xiao Yuye balança a cabeça, um pouco confusa. Papai, por que a imperatriz Lu disse algo sobre ela ser grande? Ao ouvir isso, Xiao Tian, pego de surpresa, de repente se engasga com o chá, mas só consegue rir e dizer a Xiao Yuye: bem, você ainda é jovem, entenderá quando for mais velha. Xiao Yuye obedientemente acena com a cabeça. Tudo bem então. De repente, ela vira a cabeça para a porta. A mãe está chegando. Sendo o selo nacional, já dissela o espírito do artefato. Ela naturalmente consente com a aproximação de Zihu Yuan com antecedência. As duas mulheres entram lado a lado, com suor na testa e expressões de insatisfação em seus rostos. Obviamente, nenhum dos dois levou a melhor em sua discussão anterior. Nesse momento, Iruoyan e Lu Fengjiu estão sentados cada um em um lado de Xiao Tian. De mau humor, Xiao Tian não ousa se mover quando, de repente, Ziruoyan estende a mão e pega a xícara de chá de Xiao Tian, inclinando a cabeça para trás para beber o chá restante. Xiao Tian fica atônito. O que ela está fazendo agora? Lu Fengjiu está tão furiosa que quase rende os dentes de trás. Ela arranca o bule da mão de Wang Qiudao, assustando. Depois pega uma xícara de chá vazia e, com raiva, serve-se de uma xícara. Sua expressão era como se estivesse desafiando alguém a dizer que ela não pode. Em seguida, Lu Fengyuan se apresenta com uma aparência encantadora e, de forma coquete, diz a Xiao Tian: irmão Xiao, tome um pouco de chá. Xiao Tian ainda não se atreve a se mexer. Lu Fengyuan olha desafiadoramente para Zihu Yan e ri. Zibon, veja, você ainda tem muito a aprender. Zihu Yan bufa, revira os olhos e diz com desdém: infantil. Em seguida, ela se deita sobre Xiao Tian, sem se cansar. Lu Fengyuan segue o exemplo, deitando-se do outro lado, também sem se cansar. Xiao Tian está espremido entre eles, quase chorando. Você não pode me envolver em sua discussão? Isso é muito desconfortável. Ao lado, Xiao Yu e Long Qiudan estão cobrindo a boca, abafando o riso. Nesse momento, Lu Yan entra para informar: Vossas Majestades, o primeiro-ministro Zong chegou. Ela mal termina de falar quando Zong Yongmin entra de rompante. Vossas Majestades, isso é ruim. O céu está rachado, aberto. Shi Huoyan está confuso. O que você quer dizer com isso? Explique. Zong Yongmin recupera o fôlego. Agora mesmo, rachaduras começaram a aparecer no céu em vários lugares. As pessoas estão entrando em pânico. Fora da cidade imperial, Zong Yongmin não consegue terminar. Um som de rachadura é ouvido no céu. Todos olharam para cima com surpresa e, eis que uma rachadura também apareceu no céu. Xiao Tian ficou atônito por um momento, depois se virou para Long Qiudao com uma expressão séria. O que está acontecendo? Long Qiudao abre bem a boca. Isso. Xiao Tian interrompe com um aviso. Se você ousar dizer que perdeu a memória, Long Qiudan pensa rapidamente.
O reino do dragão sagrado guardião está entrando em colapso. Isso significa que o período juvenil do dragão sagrado já passou com segurança. Embora vocês não sejam as imperatrizes do dragão sagrado, são vocês que esse reino está protegendo. Long Kyudão explica, mas Zhong Yangming interrompe de repente. Não, Senhor Monte do Dragão. Posso lhe perguntar uma coisa? Pode perguntar. Long Kyudão convida. Zhong Yangming pergunta respeitosamente. O reino do dragão sagrado guardião mudará seu alvo de proteção no meio de seu mandato? Não mudará. Uma vez que o reino do dragão sagrado guardião é formado, ele não mudará o indivíduo que protege. Responde Long Kyudão. Ao ouvir isso, Zhong Yangming acena com a cabeça e se volta para Zihu Yan. Então, parece que há um problema com a proteção do reino do sagrado dragão guardião ao Imperador Supremo, o estimado Imperador Púrpura. Long Kyudão dá um passo à frente para acrescentar, cada reino do dragão sagrado guardião tem regras diferentes. Somente o dragão morto sacrificado que o criou conhece os critérios para seu desaparecimento. Xiao Tia interrompe. Será que o sogro ultrapassou um limite em um reino secreto? Long Kyudão acena com a cabeça. Deve ser isso mesmo. A conversa deles deixa todos os outros em um silêncio atordoante. Ziruoyan pergunta com curiosidade. De que reino secreto você estava falando? Xiao Tian de repente se dá conta de que tem estado um pouco relaxado demais recentemente. Ele havia se esquecido de mencionar os assuntos sobre seu sogro e sogra que Xi Xinlian havia lhe contado. Não sei se serei repreendido por dizer isso agora. Ele pensa. Respirando fundo para se acalmar, ele endireita o rosto e começa a explicar. Xi Xinlian tem uma ligação profunda com sua mãe. Para obter informações precisas, tive de seduzi-la usando minha aparência. Ao ouvir isso, Shiruoyan fica literalmente petrificado. Que porra é essa? O que acabei de ouvir? Ele a seduziu com sua aparência. Luo Fengjian também está bastante chocado e rapidamente corre para perguntar. Irmão Xiao, o que aquela velha fez com você? Eu sabia que não seria tão fácil lidar com um indivíduo de nível 17. Xiao Tiankai. Ela me viu em minha melhor forma. E por um longo tempo, tive até que fazer várias poses e ângulos para ela. Em seguida, ele compartilha as informações que obteve. Estimados, o Imperador Púrpura e Xue Rui entraram em um reino secreto para se concentrar em seu cultivo, com o objetivo de se rebelar contra o chefe da família Xue. Provavelmente já o fizeram. Long Kyudao, que conhece toda a história, não está realmente ouvindo. Você tem razão. Seu sacrifício é enorme. Você é uma pessoa muito boa. Ele pensa sarcasticamente. Zihuyan apenas suspira. É isso mesmo? Luo Fengjian pensa consigo mesma. Que alívio. Achei que ele tinha feito algo ainda pior. Xiao Tia não consegue ficar parado por mais tempo. Qual é o problema com suas reações? Sou tão bonito. E ela me olhou de perto por tanto tempo. Ela conseguiu uma pechincha e tanto. Por que vocês não se importam? Posso ter alguma reação aqui? Lu Yan de repente sorri. Bem, príncipe, nós também estamos olhando para você há muito tempo. Como isso conta? Xiao Tia não se importa. Velhinhas e crianças não contam. Os olhos de Lu Yan ficaram vermelhos, quase explodindo de raiva. Quem ele está chamando de velha senhora? É tão irritante. E eu não posso nem bater nele, o que torna tudo ainda pior. Zhong Yangming observa a cena e balança a cabeça com satisfação. Em sua opinião, o príncipe está claramente mudando de assunto. Ele deve ter se esquecido da questão dos pais de Sua Alteza Real. Com isso em mente, Zhong Yangming dá um passo à frente para pedir a Xiao Tian, príncipe, embora esse pedido possa deixá-lo desconfortável. Por favor, tente se lembrar do que Xi Xinlian lhe disse quando você usou sua boa aparência para seduzi-la. Isso estava relacionado ao Imperador Supremo? Ao ouvir isso, Xiao Tian fez um sinal mental de positivo para Zhong Yangming. Muito bem, cavalaria pesada. Você realmente me entende, como esperado do chefe da minha família. Em seguida, Xiao Tian faz uma cara de quem está se esforçando para se lembrar. Inicialmente, Xi Xinlian mencionou que meus sogros entraram em um reino secreto para se libertar do controle da família Xue. No entanto, eles perderam contato com o mundo exterior enquanto estavam lá dentro. Em seguida, ele conta toda a história, uma a uma. Ziruoyan começa de repente, depois seu rosto se enche de raiva. Essa Xi Xinlian não passa de uma besta. Minha mãe confiou nela, e é isso que ela faz em troca. Luo Fengjian lhe dá um tapinha no ombro para confortá-la. De qualquer forma, ela já foi tratada pelo irmão Xiao. Considere isso um conforto para o espírito de seu falecido irmão. Zhong Yangming, enquanto isso, está analisando calmamente. Se for esse o caso, a situação não parece muito boa para o Imperador Supremo e a Imperatriz Viúva. Pensando nisso, ele se volta para Ziruoyan. Vossa Majestade, independentemente disso, precisamos encontrar e estabelecer contato com eles. Ziruoyan concorda com a cabeça. Exatamente, temos que procurar meu pai e minha mãe. Além disso, não podemos mais continuar nesse reino protegido.
Temos que nos mudar. Ao ouvir isso, Luo Fengyuan se volta para Xiao Tian. A propósito, irmão Xiao, a que mundo pertence a família Xi? A que território e de que família Xue estamos falando? Xiao Tian está momentaneamente perplexo. Ah, isso. Ele olha em volta, querendo reclamar em seu coração. Também não estou familiarizado com este mundo. Você não está perguntando para a pessoa errada? Não, tenho que responder de uma forma que esconda a minha ignorância. Então, Xiao Tian assume um comportamento misterioso e fala seriamente. A família Xi descende do imperador humano e a família Xue mantém relações amigáveis com eles. Ao ouvir isso, Luo Fengyuan também ficou perplexo. Que boa resposta. Talvez você não deva responder da próxima vez. Ao ver a reação de Luo Fengyuan, Jiruoyan ficou um pouco confusa. Qual é o problema? A família Z com título de descendentes de imperadores humanos não deveria ser fácil de encontrar? Nesse momento, um dos guardas pessoais de Luo Fengyuan de repente explica. Grande Imperatriz das Chamas, talvez você não saiba, mas no reino primordial dos demônios, há 17 famílias Z, que afirmam ser descendentes do imperador humano. Zerron vira a cabeça com espanto, sem palavras. O senhor está falando sério? Outro guarda se aproxima. Embora muito tenha se perdido daquela época, há uma coisa que todas as raças sabem. O imperador humano era muito amoroso. Ele tinha 3.000 esposas, cada uma delas incrivelmente bela e cativante. Deus do céu! Xiao Tian ficou atônito. Então, o imperador humano era realmente algo especial, não é? Sim, e cada uma das 3.000 esposas do imperador humano teve dezenas de filhos. Luo Fengyuan acrescenta com um sorriso. Portanto, em cada reino ou mundo, há descendentes legítimos do imperador humano da família Z, nada menos que dezenas, se não uma centena. Quanto à família Xue, eles devem ser descendentes do imperador da grande virtude, um dos 4 imperadores sob o comando do imperador humano. Eles também estão em toda parte. Xiao Tian não pode evitar, mas revirar os olhos. Que imperador humano! E que grande imperador da virtude! Vocês realmente têm uma boa resistência. Enquanto isso, em um reino secreto muito distante, várias forças estão controlando o palácio como artefatos espirituais que flutuam lentamente no vazio. Um jovem não pode deixar de se preocupar. Eu me pergunto como a jovem senhora e os outros estão se saindo dentro do reino secreto. Ao ouvir isso, outro homem bufa. Eu realmente não sei por que eles escolheram levar Xuaruin e seu marido inútil com eles. O jovem rapidamente faz um gesto para que ele abaixe a voz. Cuidado com o que você diz. O marido de Xuaruin tem a linhagem sanguínea do imperador humano. Ao mesmo tempo, dentro do reino secreto, uma mulher está no topo de uma montanha, defendendo-se de vários ataques. Entretanto, ondas fluem continuamente ao seu redor, como se um grande mar suspenso no ar estivesse bloqueando os atacantes. Outra mulher não pode ajudar. Como você pode não apoiar sua família e, em vez disso, ajudar esse homem? O que há de tão encantador nele para que você esteja tão enfeitiçada para protegê-lo? Skeren solta uma risada fria. Você está louca? Ele é meu marido. Quem mais eu protegeria senão ele? Vendo isso, o homem só pode voltar seu foco para o estimado Imperador Púrpura, tentando provocá-lo. Então, ele aponta para o estimado Imperador Púrpura e repreende com raiva, escondendo-se atrás de uma mulher. Você ao menos se considera um homem? Estou envergonhado por você. Você tem alguma vergonha? O estimado Imperador Púrpura simplesmente o ignora, continuando a comer sua fruta vermelhão da chama divina. A mulher, vendo isso, fica ainda mais frustrada. Você é um praticante do caminho do gelo. Por que está comendo com tanto entusiasmo? De repente, o estimado Imperador Roxo retruca, enquanto mastiga a fruta. Quanto vale o rosto hoje em dia? Tudo bem, eu não tenho vergonha. Eu vivo às custas de uma mulher. O que você vai fazer a respeito? Não está satisfeito? Então encontre uma para você. Ele está ficando cada vez mais irritado. Se eu não estivesse preso em uma carapaça de tartaruga desde que era jovem, teria destruído vocês há muito tempo. Dito isso, o estimado Imperador Púrpura engoliu a fruta vermelha da chama divina. No segundo seguinte, ele de fato passa para o próximo reino. Olhando para todos os presentes, o estimado Imperador Púrpura bufa em seu coração. Um bando de desperdiçadores mimados. Preciso me tornar mais forte e assumir o controle do meu próprio destino. Resgatar meus sogros da família Xue. E então poderemos voltar e encontrar nossos filhos como uma família inteira. Xue Rian olha de volta para o marido, segura a lança com força e murmura. Meu marido, fique mais forte rapidamente. Quem sabe como estão nossos filhos? Dizendo isso, Xue Rian pega sua arma e ataca as duas pessoas. Enquanto isso, na dinastia
dinastia da Grande Chama, Long Yildong ainda está narrando. Naquela época, a humanidade estava em declínio. A intenção do imperador humano era deixar para trás linhagens fortes que pudessem pelo menos sustentar um pedaço do céu quando crescessem. Ele não esperava que o resultado fosse muito eficaz. As 3 pessoas que estavam ouvindo se sentiram constrangidas. Então, o maior obstáculo para a imperatriz encontrar seus pais é o fato de seu ancestral, o imperador humano, ter tido muitos filhos. Long Shoudan dá um tapa na cabeça, tentando se lembrar do passado. Naquela época, não havia o título de imperador humano. Ele era apenas um indivíduo poderoso entre os humanos. Mas qual era o motivo da grande guerra? Estava relacionado à grande catástrofe. Eu realmente não consigo me lembrar. Ao ver isso, Xiao Tian mostra uma expressão de desamparo. Tudo bem. Se sua memória não está funcionando, pare de bater na cabeça. Você pode quebrá-la antes de se lembrar de alguma coisa. Long Qiaodao só consegue dar um sorriso estranho para disfarçar seu constrangimento. Nesse momento, Zhong Yangmin se levanta de repente, abre as mãos e diz, definitivamente, temos que encontrar o Imperador Supremo e a Imperatriz Viúva. Embora seja como encontrar uma agulha em um palheiro, ainda podemos tentar. Virando-se para olhar para Ziruyan, Zhong Yangmin acrescenta, Sua Majestade, o assunto mais urgente é que esse domínio protetor está prestes a se despedaçar. O que devemos fazer com as pessoas comuns? Ziruyan abaixa a cabeça em um pensamento profundo. Depois de uma longa pausa, ela de repente olha para Luo Fengjian. Por que não usar a fornalha do cais para evacuar todo mundo? Luo Fengjian balança a cabeça. Isso não vai funcionar. Ela não é grande o suficiente. Podemos acabar esmagando as pessoas. Long Qiaodao acaricia sua barba, murmurando para si mesmo. A relíquia do dragão sagrado tem seu próprio mundo, dentro do qual podemos levar as pessoas. Talvez não haja tempo suficiente. Está muito apressado. Ele olha para o céu, observando as mudanças. Esse domínio protetor provavelmente se romperá em alguns dias. Ziruyan fica ansioso, com o suor escorrendo. Alguns dias? Isso é muito pouco. Ancião do Monte do Dragão. Não há mesmo outro jeito? Nesse momento, Xiao Tian fala de repente com entusiasmo. Espere. Eu tenho uma solução. Ziruyan olha para ele com uma expressão preocupada. Senhor Xiao, você ainda não se recuperou de seus ferimentos. Vamos pensar em outra maneira. Não se machuque. Xiao Tian sorri. Um sorriso extremamente satisfeito. Sua Majestade, está preocupado comigo? No momento em que ele diz isso, Ziruyan fica corada e gagueja. Incapaz de falar, Luo Fengjian aproveita a oportunidade para interromper. Irmão Xiao, a grande Imperatriz das Chamas está preocupada apenas com as pessoas. Como ela poderia se preocupar com? Suas palavras são interrompidas quando Ziruyan cobre sua boca para impedi-la de continuar. Ziruyan se defende. Não estou preocupada. Só não consigo suportar isso. Xiao Tian olha fixamente para sua primeira esposa. Essa Imperatriz ocasionalmente tsundere está tentando flertar agressivamente agora? Que interessante. Como o domínio de proteção está prestes a se romper, Xiao Tian pensa em uma maneira de proteger as pessoas. No entanto, Ziruyan supõe que ele terá que queimar sua força vital para fazer isso. Não se preocupe, estou apenas dando uma sugestão, usando uma ferramenta. A principal pessoa que agirá é Long Qiaodao. Xiao Tian a tranquiliza. Ao ouvir isso, Ziruyan, enquanto ainda cobria a boca de Luo Fengjian, voltou-se para Long Qiaodao. Então terei que incomodar o ancião do Monte do Dragão. Por favor, fique de olho no Sr. Xiao e certifique-se de que ele não haja de forma imprudente. Long Qiaodao sorri e acena com a cabeça para Ziruyan. Você é a existência entre os descendentes do Imperador Humano que desperta a verdadeira linhagem sanguínea do Imperador Humano. Não precisa ser tão educado com um idoso como eu. Ziruyan balança a cabeça com seriedade. Você é um ancião. Não há necessidade de modéstia. O Sr. Xiao ficará sob seus cuidados. Long Qiaodao se sente constrangido. Você deveria estar dizendo a ele para tomar conta de mim, e não o contrário. Mas fique tranquilo. Xiao te acena para todos e depois vamos embora. Antes de sair, ele não se esquece de dar um tapinha na cabeça de Xiao Yui. Fiquem e brinquem com suas mães. Papai tem coisas importantes a fazer. Xiao Yui, que estava rindo das palhaçadas de Long Qiaodao há pouco, obedientemente acena com a cabeça quando o pai fala. Imediatamente, Xiao Tian e Long Qiaodao se transformam em 2 raios de luz que disparam para o céu. Somente depois de desaparecerem de vista é que Ziruyan se volta para Luo Fengjian. Luo Fengjian aponta para Ziruyan e pergunta com raiva,
Você está trapaceando. Ziruoyan ri baixinho e se serve de uma xícara de chá. Como isso pode ser considerado trapaça? É uma competição justa, perfeitamente razoável. Luo Fengyuan está furioso, mas rapidamente muda sua expressão para uma de presunção. Agora mesmo, eu dei água ao irmão Xiao. Você pode fazer isso? Ziruoyan olha friamente para ela. Infantil. Ziruoyan então diz a Zhong Yangmin que, independentemente do método que o Sr. Xiao tenha pensado, prossiga com os planos existentes. Tente fazer com que os cidadãos empacotem seus pertences e se mudem para as estruturas fortificadas. Zhong Yangmin se curva. Vossa Majestade, fique tranquilo. Já estamos fazendo isso. Luo Fengyuan parece um pouco preocupado. Eu me pergunto que tipo de método o irmão Xiao pensou. Espero que nada dê errado. Ziruoyan abaixa a cabeça em pensamento, lembrando-se do olhar determinado de Xiao Tian. Acho que não. Ele estava sendo sincero. Ele disse que não iria se queimar nem usar nenhum feitiço proibido. Portanto, não o fará. Ao ouvir isso, Luo Fengyuan, aliviado, começou a sonhar acordado novamente. Pensando bem, o irmão Xiao é realmente incrível. Um cultivador de corpo com um poder tão incrível. Eu me pergunto quão poderoso ele é. O mais velho, um dos guardas pessoais, de repente se intromete. Ouvi dizer que alguns materiais celestiais e tesouros terrestres podem, de fato, ajudar os cultivadores de corpo a romper seus limites. Seu poder de combate pode até ser comparado ao 17º nível. Ao ouvir isso, Luo Fengyuan deu um tapinha animado em seu peito, revelando seus grandes planos. Essa imperatriz é extraordinariamente talentosa. Quando eu ultrapassar o 20º nível, encontrarei esses tesouros para o irmão Xiao. Eu o ajudarei a romper seus próprios limites e a se tornar o cultivador de corpo número 1 em todos os reinos e domínios desse universo. Zehu Yan toma um gole de seu chá quente e lança um olhar zombeteiro. Oh, por favor, com seu intelecto, estou realmente preocupada que você não encontre nenhum tesouro e acabe se metendo em problemas. Esse assunto é melhor tratado por mim. Luo Fengyuan explode, olhando para ela enquanto cerra os dentes. Você é tão irritante. Será que você não pode falar sobre cérebros? Não mesmo? Ziruoyan pousa sua xícara de chá e revela um sorriso malicioso. Se não é cérebro, então o que é? Devo dizer que um tolo está sentado em cima do seu pescoço? Incapaz de vencer em uma troca verbal ou gritando, Luo Fengyuan finalmente perde a paciência. Ah, seu pãozinho, vou lutar com você. Os dois imediatamente entram em uma briga brincalhona. Xiao Yue os observa com um olhar um tanto triste. Por que nossas mães gostam tanto de brigar? Lu Yan cruza os braços. Estou gostando muito do espetáculo. As habilidades de combate de Sua Majestade estão melhorando rapidamente. Os 3 guardas pessoais de Lufen, há muito tempo acostumados com essa discordância, nossa imperatriz também está progredindo rapidamente. Ela apenas soltou um leve suspiro. Tão cansativo, mas ela não teve escolha a não ser continuar sua tediosa prática de meditação em pé enquanto observava as 2 imperatrizes. Nesse momento, Xiao Tian e Long Qiudong chegaram à parte mais profunda da área de armazenamento. Lentamente, ele abre a última porta, revelando seu segredo mais bem guardado. Xiao Tian acaricia um armário de metal. Incapaz de evitar seu sentimento, eu não esperava realmente usar isso. Long Qiudong, cheio de curiosidade, examina o armário. Mestre Xiao, o que é isso? Xiao Tian sorri nostalgicamente. Este é um arsenal de armas de armadura de um único soldado. Long Qiudong parece confuso. Um arsenal de armas para um único soldado? Nunca ouvi falar disso. Deve ser muito poderoso, certo? Enquanto isso, Xiao Tian já havia verificado a impressão da palma da mão, abrindo lentamente o armário. Quando a porta se abre, um som sibilante de gás emana dela, revelando a verdadeira natureza do arsenal de armas. Long